Muito bom dia, meu irmão. A paz de Cristo esteja com todos vocês. Chegamos a esta quinta-feira, dia 25 de novembro, 34ª semana do tempo comum. E hoje o evangelho será Lucas 21, do 20 ao 28. Vamos fazer juntos a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que a destruição dela está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Os que estiverem dentro da cidade saiam. Os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses serão dias de vingança, quando então se cumprirá tudo o que foi escrito. Cairão ao fio da espada e serão levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se completem os tempos dos gentios. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a libertação de vocês está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, Cristo aqui está falando, de algo que aconteceu no ano 70, que foi a destruição de Jerusalém. Jerusalém, capital da Terra Santa, Israel, o povo ao qual Deus se revelou, se manifestou, amou, cuidou e libertou. Temos diante de nós aqui, então, uma situação novamente de opressão, pois nós sabemos que Jerusalém no ano 70 foi cercada, foi sitiada e ao mesmo tempo Jerusalém foi tomada nos anos 70 com a presença de pagãos, de gentios, na Terra Santa. A Cidade Santa agora está cheia de gentios. A Cidade Santa agora está cheia de pagãos. Isso serve de sinal, pois devemos nos lembrar sempre que Deus nos escolheu. Nós também, como cristãos, o novo povo de Deus, a qual todos os homens e mulheres são convidados a estarem, a partir da graça recebida de uma vida no batismo, uma graça batismal que é para toda a vida, onde temos a presença da Santíssima Trindade, a força do Espírito Santo para seguirmos, não mais como pessoas sem fé, gentis, meramente do mundo, mas e também pagãos, não mais assim, mas pessoas de um novo povo, um povo redimido por Cristo, um povo que tem fé em Deus, porque aprendeu a ter fé no Filho de Deus que conduz ao Pai. Fica para nós também muito claro os alertas que Cristo fez sobre o que iria acontecer com Jerusalém, e de fato aconteceu. Mas o Senhor nos diz, em meio também, trazendo atualmente, e atualizando essa palavra, que nós também estamos cercados ainda, por pessoas, mas hoje, aquilo que nos cercam são as atitudes, contra a vontade de Deus, as atitudes também anticristãs, que ainda, mesmo depois de 2000 anos, o mundo ainda vive muito forte. A indiferença, a exploração, a ganância, o consumismo, muito alto, exacerbado, todas essas coisas levam, infelizmente, cada vez mais a um grande número de pessoas, ali exploradas, empobrecidas, e um pequeníssimo número de pessoas no poder e no poder econômico. Está aí uma situação do que é viver, vamos dizer assim, como um gentil ou como um pagão, ou seja, sem a presença de Deus e de Cristo na vida, sem uma fé correta para direcionar as ações, da vida, aquilo que se conquista na vida
mas também voltado para o bem comum de todos, para que não haja ali situações pobres e miseráveis no mundo, né? Pensemos nisso também, né? Se Deus permitiu e Cristo previu que a cidade santa, onde deveria ter homens também de vida santa, né? Homens de vida correta, que nós observamos e sabemos pela história que a cidade santa, os filhos, né, de Abraão se corromperam, aqueles que estavam no poder agiram mal, centralizaram o poder, a força, a economia, né? E todos nós sabemos também que isso gerava exploração no povo simples de Deus, né? Os pobres, ao qual Cristo tanto olhou, tanto ajudou, tanto curou e tanto tomou de exemplo para que as pessoas vissem, né? Há poucos dias falamos da oferta daquela viúva que depositou tudo o que tinha, ou seja, uma pessoa pobre, mas uma pessoa que faz parte de um povo santo, um povo que tem fé, né? É isso que somos chamados a ser na nossa vida e no nosso tempo. Nós fazemos parte do povo de Deus, né? Ao qual Cristo conquistou para nós com sua morte e principalmente a sua ressurreição. Valorizemos tudo isso que o Senhor fez por nós, né? E sejamos pessoas que não vivam mais como pessoas pagãs, né? Que não conhecem a Deus. Nós conhecemos a Deus e a Jesus Cristo, né? Então a atitude é sempre diferenciada daqueles que acreditam, para ajudarem aqueles que não acreditam ou que têm ainda muita dificuldade em acreditar em Jesus Cristo, que é o caminho que leva para o Pai. Que a nossa consciência cristã nos dê cada vez mais, né, como povo de Deus, né, um sentimento de fraternidade para com todos, um sentimento de acolhimento e também, nos dias de hoje, tão necessário um sentimento de partilha, né, saber partilhar os bens, os alimentos, as necessidades, também ajudar a partilhar, orientar os sentimentos que hoje são tão confusos, né? Principalmente em meio à juventude, que é o futuro também de qualquer povo e do povo de Deus, né? Para que eles possam crescer fortificados, educados na lei de Cristo, na lei da igreja, né? Uma tarefa para os pais, uma tarefa para os professores e uma tarefa para cada batizado, ajudar os jovens a realmente terem amor a Deus, amor a Cristo para um mundo cristão e melhor. E nós sabemos, né, que a impiedade, o egoísmo, a violência causa muitos danos de tempo em tempo, como causou a Jerusalém nos anos 70, né? A dominação, a exploração, as guerras, a destruição de Jerusalém. Hoje ainda o mundo é também perseguido, é destruído por interesses muito particulares de pessoas, de governos, de empresas, de empresários, né? Que não agem segundo aquilo que são. E muitos, né, batizados e cristãos. Pois bem, como estão vivendo o batismo, né? Se estão mal, há uma chance então de retomar para aquilo que somos chamados, né? Viver como um povo santo, uma nação santa que agrade a Deus. E temos tudo isso pelo Evangelho de Jesus Cristo, da qual Ele nos deixou como regra maior para a nossa vida. Pensemos nisso, né? Apostemos, confiemos naquilo que é a nossa herança para vivermos bem nesse mundo. A vivência do Evangelho de Cristo, a sua escuta, a sua meditação e principalmente a sua prática de vida e ação em nós e também para o mundo que tanto necessita do exemplo dos cristãos. Que não sejamos um povo pagão e nem gentil, mas um povo eleito, batizados em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fiquem com Deus e em paz.